Carla Silva Jardim já está aí. Robson Ferreira, Heraldo Agostinho, Nelson Pérez, Cristina Peviani, oi Cris, lá de São Paulo. Deixa eu só ver se tem alguém aqui no Facebook, no YouTube parece que tem gente já. O som tá bom aí, Cris, o pessoal que tá aqui no YouTube? Joyce também apareceu aqui, não tá fácil para ninguém. Nelson Esteves, o som tá bom? Tá. É... Gente, hoje é dia 19 de fevereiro de 2020. Meu nome é Durval Ferreira. Sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira, aqui no YouTube em Durval Ferreira, e em todos os outros canais que eu compartilho os meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês também que compartilham, cooperam. Isso tudo está funcionando por causa de vocês, graças a Deus. E eu tenho coisas aí importantes para passar para todos vocês. O vídeo que eu fiz ontem, ele foi assistido por diversos amigos meus em todo o Brasil e pelo mundo. Recebi umas críticas estranhas no inbox e tudo mais, o que me deixou muito alegre, porque se a esquerda não está gostando, então hoje vamos piorar mais ainda. Hoje, hoje eu vou falar sobre outras coisas que não falam para todos vocês, né? Então vamos lá, para que vocês recordem o que está acontecendo no país e para que vocês saiam cada vez mais da bolha. Eu disse em todas as minhas lives anteriores que o pessoal saiu de uma bolha e foi conduzido para outra. Quando o povo quis sair do PT e da Dilma, foram conduzidos por uma outra bolha, e essa outra bolha elegeu uma porrada de merda que está aí hoje no poder sem fazer nada. Só que eles estão perdendo esse tino também, eles estão perdendo essa bocada também. Parece que o povo está acordando e está percebendo que estão em outra roubada. Que, por exemplo, movimentos de rua que estavam conduzindo milhões de pessoas às ruas, estão conduzindo para nada, porque é o que a história conta, é isso. Desde o Direta e Já, quando terminou o regime democrático militar, as pessoas são conduzidas por grupos políticos. E eu falei para vocês que o destino do Brasil possivelmente seja o destino do mundo. E o povo brasileiro está começando a correr de uma forma diferente. Isso é muito bom. É um pensamento crítico, de uma forma mais assim envolvente, vamos dizer assim. Ora, se esses grupos conseguiram convencer vocês que um ator pornô é um conservador de direita, ora, eles são possíveis de coisas muito piores. Se esses grupos conseguiram convencer vocês a dar milhares de votos a uma youtuber que ontem era contra Bolsonaro, aí hoje ficou a favor, e depois ficou contra de novo, e agora quer ficar a favor de novo. Ora, se eles conduziram vocês a diversos erros, por mais que falem, não, mas a gente foi contra, pô, até o meu cachorro sabe que isso iria dar merda. Qual é a capacidade intelectual dessas pessoas? São pessoas que se vendem. Artistas vendem a sua voz, vendem a sua imagem, são comerciantes. E esse tipo de coisa vocês têm que tomar cuidado. Por exemplo, eu não vi esses grupos apoiarem, por exemplo, o capitão Everton Araújo lá no Piauí. Não vi esses grupos apoiarem o coronel Bezerra lá no Ceará, que foi um dos nossos professores, está de doutorado. E apoiaram Heitor Freire, que vivia na casa do Bolsonaro, alguns filhos do Bolsonaro. Eu disse, bicho, eu não vou fazer isso não, cara. Eu não faço isso não. Preferi até me afastar. Foi eleito e traiu o Bolsonaro. Na Bahia,
Na Bahia, a Daiane Pimentel, que todo mundo compartilhava uns videozinhos dela maneiro, a professora Daiane Pimentel falando bonitinho, não sei o que, coisa e tal. O PSL lá cortou o Capinto, que é da turma do General Mourão, é da turma tá, do General Mourão. Por ingerências ali internas, ele não deixou ele se candidatar e passou Daiane Pimentel, que no primeiro dia empregou logo o marido dela junto com a família CM, né? Eu não fui eleito aqui no Rio, o general Peternelli, o general Girão Monteiro, o coronel Armando, o major Vitor Hugo, até o policial federal Sanderson lá do Rio Grande do Sul. Essas pessoas mantêm a mesma linha, ninguém toma susto, né? Ninguém toma susto, e são pessoas que têm capacidade intelectual, profissional, administrativa e tudo mais. Tá? Se eles convenceram, gente, é bem... Outro cara que nem se candidatou, mas eu acho que deveria se candidatar, é o André Menezes, é um tenente paraquedista lá de Pernambuco, tá? R2, é engenheiro agrônomo ele. Eu acho que ele deveria se candidatar. Olha só para vocês verem o quanto que o povo não manda em nada. Eu vou falar sobre coisas aqui, coisas bem contundentes sobre um outro assunto aqui que tá todo mundo vendo, tá passando seus olhos, mas ninguém enxerga. Olha só, a esquerda e esses que foram eleitos, que é a renovação de 70%, que tanto foi propalada por todos eles, não deixa bandido preso após a segunda instância. A esquerda não quer. 210 milhões de brasileiros querem, mas a esquerda não quer. Não vejo manifestação sobre isso. O Moro quis fazer um banco de digitais, a esquerda não deixou. Não, deixa digital em cada canto, porque os bandidos são nossos, amiguinho e coisa e tal, não pode. Nós não podemos mais mostrar a cara de bandido, porque eles são bandidos. Ou seja, um Estado onde recolhe impostos da maioria trabalhando para uma minoria. O Brasil não é um país de bandidos. O Brasil é um país governado por bandidos. Particularmente de dois poderes, o legislativo e o judiciário. Porque o executivo hoje trabalha pelo povo. A esquerda nos obriga a pagar DPVAT. A esquerda nos obrigou agora a pagar carteira de estudante. A esquerda não permite que nós tenhamos porte de arma. O presidente ele só pode dar posse de arma, e só. Mas o porte quem dá é o Congresso. Eles não permitem. O Exército tentou liberar 5 mil cartuchos, não sei o que, o Congresso, não pode não. Que isso, vai virar guerra, não sei o que. Gente, tem um detalhe importante que eu vou insistir com vocês novamente. Entendam quem é. Luciano Huck, ele utilizou a seguinte frase, abre aspas, atiçar a violência contra a mulher e atacar o jornalismo independente são desserviços muito, fecha aspas. Atiçar a violência contra a mulher e atacar o jornalismo independente são desserviços monstruosos. Luciano Huck não falou nada quando aquela advogada, as advogadas foram chamadas, tá, de FDP pelo presidente lá da OAB. Ele não falou nada. Luciano Huck também não falou nada quando a ministra Damares, quando falou sobre o caso dela estupro, foi ridicularizado por essa mulher. Ele não falou nada. Não falou nada também o Luciano Huck, não falou nada quando atacaram a Regina Duarte. Ele não falou nada. Ou seja, ele é seletivo. Mas entendam vocês que acham isso que eu estou falando óbvio. É isso que vocês têm que entender. Entendam vocês. Isso, todo mundo gosta, né, de lacrar. Não, vou lacrar falando isso, vou lacrar fazendo aquilo, não sei o quê. As pessoas que têm acesso à informação são minoria, porra. São minoria. Quem tem smartphone, quem tem, porque a maioria não tem. Os que não têm acessam televisor. Tá? Mas quem tem smartphone, da maioria dos que tem, tá? Da maioria do universo que tem smartphone, não tem um plano de dados mensal, aquele que você paga todo mês. A pessoa coloca crédito, quando muito coloca crédito, o que eles fazem? Utilizam o Wi-Fi livre.
Nesses Wi-Fi livre, se vocês tiverem coragem de entrar, entrem, vocês vão ver que não tem em nenhum canto reportagem falando que o Luciano Huck não se pronunciou quando Regina Duarte foi atacada. Não tem nenhum lugar falando que o Luciano Huck não se pronunciou quando a advogada foi atacada pelo presidente lá da OAB ou Santa Cruz, ele não falou nada. Não tem nenhum canto escrito lá que Luciano Huck não se pronunciou quando a ministra Damares foi atacada por essa repórter que ele está protegendo. Não, o que tem é essa notícia que ele dá. As respostas que nós damos para eles. É esse negócio que vocês têm que ter cuidado. Então o povão está vendo Luciano Huck lacrando, mas não está vendo ninguém contra eles. Ora, eu que falo com vocês aqui todo dia, eu não tenho Twitter, não tenho Instagram. Olha só. Então, vocês têm que ter cuidado, porque a máquina da informação, ela funciona desse jeito. Vocês sabem quem é o padrasto de Luciano Huck. Padrasto de Luciano Huck foi o presidente do Banco do Brasil e do BNDES no período Fernando Henrique o Charmoso. E foi por isso que ele ganhou um programa na Globo e coisa e tal, que é um dos maiores audiências do país, quer vocês queiram ou não. Eu não assisto a Globo, você não assiste, mas uma porrada de gente assiste. Uma porrada de gente assiste. É com essas pessoas que vocês têm que deixar de ser orgulhosos e conversar. Converse com seu porteiro, vizinho, amigo, o frentista lá do posto de gasolina. Eu tomei um susto quando cheguei no frentista do posto, o cara dizendo, esse Bolsonaro é estuprador. Estuprador aonde, cara? Não, mas é o que falam por aí. E ele vota, porra. E ele vota. Tá? Vocês não devem lembrar, mas, por exemplo, o Banespa, Banco do Estado de São Paulo, era o banco privado de maior orgulho aqui do país. Aliás, é o banco estadual, né, de maior orgulho do país. O Banespa, o Banespa é um banco, um senhor banco. Através de uma pedalada fiscal, o banco quebrou. Foi uma pedalada fiscal para salvar o PSDB. Fernando Henrique o Charmoso, quando foi a presidente, o que ele fez? Ele federalizou o Banespa. Deixa eu me recordar aqui os números. Salvo engano, ele comprou o Banespa por 50 bilhões de dólares e vendeu por 6 ou 8 bilhões, privatizou logo depois por 6 ou 8 bilhões. Ou seja, o sistema quebrou o galho do próprio sistema. E os três poderes não fizeram nada? Não é bem assim que funciona. Todo mundo ganhou seu tintim ali. A mesma coisa foi aquela mineradora também que Fernando Henrique o Charmoso fez, eu não lembro o nome. A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi a mesma parada, bicho. A mesma parada. A Vale do Rio Doce, o valor intrínseco dela era de 4 meses do PIB. 4 meses do PIB. O PIB nosso é em torno de 4 a 5 trilhões. Então, assim, no caso, valia pouco mais, de 1 trilhão. A Vale do Rio Doce ela foi vendida por o valor equivalente a algumas horas do PIB. Aí você acha que ele é burro. Nada, gente. Quanta gente mama nessa teta e vocês ficam brigando, achando que tem político brigando. Nessa seleção, por exemplo, lá no estado do Amazonas, onde eu morei, nunca morei no Pará também, morei em boa parte do Brasil. O que acontecia? Os partidos políticos, oposição e situação, o que eles faziam? Agora é a minha vez. Então você coloca uns candidatos bem lixo, bem vagabundo, que não vale que gato em terra, que o meu, que não vale merda, vai ser eleito porque o seu não vale menos merda ainda. Então partido político é outra, além de ser uma máquina do crime, normalmente uma máquina do crime, eles fazem, é o que está na lei, tá? Eles que fazem a seleção de quem vai concorrer ou não. Que foi o que aconteceu com o capitão Oliveira Pinto, lá na Bahia, tá? O PSL simplesmente ele se filiou ao PSL, o PSL disse não, você não vai concorrer, e ele não concorreu. E é um camarada excepcional, ele é de Barreiras,
ele é um grande produtor rural lá. Colocaram no lugar dele a professora Daiane, que tem vídeos bonitinhos, eu vejo até hoje o pessoal compartilhando. Primeira coisa que ela fez foi empregar o marido dela junto com a Semineto. E o que está acontecendo lá no Poder Executivo, que vai fechar a casa com o melhor que o nosso povo tem, que são os militares. Quando eu falo, vem sempre tá uma esquerdinha falando, né? Ah, que você tá falando que os militares é melhor do que o povo. Não, quem fala isso é a esquerdinha. Eu estou dizendo que os militares são o melhor que o povo tem, graças a Deus. Ah, mas quem salvou foi as mídias sociais, foram os youtubers, foram os influencers, os gurus, porque se não fosse isso o Brasil não seria nada. Peraí, o Brasil não seria nada por causa de influencers, gurus, youtubers? Tem gente que está se achando, né? Quer dizer que o Instituto Militar de Engenharia, Academia Militar das Agulhas Negras, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, os alunos de colégios militares que são premiados no mundo todo em Olimpíadas de Física e Matemática são alguma coisa só por causa dele? A maioria nem conhece esses caras porque não tem tempo de ver isso. Que foi o general. Eu não conheço esses caras não, bicho, não tem tempo para isso não. E vocês devem ter aí no caso ficado sabendo que o general Heleno falou: não vão ficar aceitando chantagem desses putos não, foda-se eles. Vocês não fazem ideia o que está passando o poder executivo. Todo dia é ameaça, chantagem, o caramba, e o governo vai só tirando quem tem rabo preso e colocando quem não tem. O quilate das pessoas que estão sendo colocadas ali no poder, tá? O quilate das pessoas que estão sendo colocadas ali no poder, para que vocês lembrem, o Brasil no último ano do governo Dilma, que foi pelo Temer, né? O Rio de Janeiro entrou em intervenção federal. Quando entrou em intervenção federal, o Congresso não pode fazer nada. O Congresso estava editando medida provisória, decreto, assim, no caso o presidente fazendo, o Congresso fazendo, o STF também ali no caso legislando, 3, 4, 10 coisas diferentes por dia, ou seja, ninguém conseguia pensar em investir no Brasil porque não tinha segurança jurídica de lugar nenhum. Quando houve o decreto da intervenção federal, tudo parou, ficou um ano parado, para dar uma estabilidade. Quando o Bolsonaro entrou, ele agradeceu ao general Vilas Boas, disse: eu estou aqui por sua causa, e a conversa que nós tivemos aqui, poucas pessoas no mundo irão saber. E agora o interventor federal, o general Braga Neto, também está no poder. Ele tem conhecimento de muitas coisas. E assista a live de ontem para vocês entenderem o que é o poder da informação. O poder da informação, ele é fundamental nesse tipo de guerra. E é isso que vai fazer a diferença. E por incrível que pareça, o povo, pelo menos, está começando a perceber: porra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em quem está querendo ajudar demais também. Não tem ninguém lá. Ora, quem tem acesso à informação não é quem vocês imaginam. Assistam a aula de ontem, por favor. Eu acho que eu já falei o suficiente. Eu deixo sempre conta corrente aí, link aí de doação para quem quiser ajudar e participar. Eu agradeço muito. Isso tudo é para vocês, tá? Não faço nada atrás de like, de visualizações. Eu faço aqui as coisas para fazer o certo. Esse é meu prêmio. E isso vai ficar gravado aí durante 10, 20 anos aqui. Porra, o Durval estava certo. Mas isso é o que eles querem. Lembre, a esquerda quer ganhar tempo. Então, se vocês ficarem sabendo lá na frente que eu estava certo, a esquerda ganhou.
Não se deixem vencer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.